Visão de sucesso com Eliomar Freitas. Oferecimento: Ilha Nova Imóveis, 62 3087 5057. E Centro Auditivo Quero Ouvir, 62 3212 0214. Centro Auditivo Quero Ouvir. Só é referência em reabilitação auditiva quem tem os melhores profissionais especializados, aparelhos auditivos e acessórios de última geração para a perda auditiva, avaliação sem custos e acompanhamento permanente durante o tratamento, exames especializados e instalações confortáveis, aparelhos auditivos e acessórios com garantia, parcelamento facilitado que cabe no seu bolso. Centro Auditivo Quero Ouvir. Ouça bem e viva mais feliz. Ligue 62 3212 0214. Olá, tudo bem? Bom dia para você, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela tua audiência sempre. Visão de Sucesso, todo domingo, 9 da manhã, TV Band, TV Goiânia, canal 11.1 e o canal 519. Eu fico feliz pela audiência que a gente está construindo em Goiânia, em respeito a você. Deixa eu dar um bom dia especial. Domingo passado eu coloquei o Dr. Luiz Alberto aqui. Ele é o presidente da OCB, Sistema Sescop, um craque no que faz, sistema cooperativo. Boa audiência, pela informação e pelo conteúdo. E hoje eu trago no Visão Sucesso, é uma homenagem, são mais de 6 mil entrevistas, uma homenagem para o Dr. Márcio de Maia. Ele que é o médico otorrino. Doutor Márcio, bem-vindo ao Visão de Sucesso, obrigado pelo carinho, bem-vindo e obrigado pela confiança. Obrigado a você, confiança total no seu trabalho. Nós temos uma pergunta que faz parte da sua vida, da sua história e da sua trajetória. O teu sucesso pessoal e profissional foi de muito trabalho ou você é um homem de sorte? Não existe sucesso, a sorte, sucesso e sorte é difícil, né? Todo mundo fala em 99% de transpiração e 1% de emoção, é o caso, transpirar sempre, né? Então, dia a dia, sempre de muito trabalho, muito estudo, muita luta, né? Não acredito em sucesso sem trabalho. Quando você era um adolescente, você já tinha a tua visão de sucesso, já imaginava o teu futuro, qual era o sentimento? Adolescente é uma infusão de hormônios, né? Difícil de você ter aquela visão lá na frente. O meu pai é militar, aposentado do Exército, e aquela educação rígida, né? Eu vivia nos quartéis, e aí eu resolvi seguir a carreira dele. Então frequentei a mesma escola que o Jair Bolsonaro, que é uma referência nacional, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, lá em Resende, no Rio de Janeiro. E depois eu vi que não era o meu caminho. Mas eu aprendi lá uma coisa importante. Primeiro eu fui para Campinas, né, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, concurso público e tal, difícil de entrar. Passei um ano lá e depois eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras. E lá você aprende uma coisa, a hierarquia, a disciplina e a tenacidade. Então, lá você aprende a ser tenaz. Como diz um amigo meu, um grande músico, acreano, ele me chamava de tinhoso. Então, eu fui tinhoso, sou tinhoso até hoje. Então, eu acho que é por aí que a gente consegue as coisas. Sendo tinhoso, né? Persistente. E aí saí e não sabia muito bem o que fazer, aquela idade de 18, 19 anos, né? Infusão dos hormônios. E decidi fazer medicina. Você sabe, né, que a dificuldade de meus pais, então, pai de 3 filhos, né? E filho não é uma coisa barata, eu era o mais velho, e aí, meu amigo, era estudar para passar na universidade pública. E aí, estudei que nem um louco e passei, consegui ser aprovado nos vestibulares que eu fiz e escolhi
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que era a minha opção para fazer medicina. E fui. E a vida foi me levando. Os caminhos que, de repente, é uma rua sem saída, você volta e vai para uma avenida, segue a avenida, daqui a pouco tem uma encruzilhada, você escolhe o da esquerda ou da direita, e a vida vai te levando. Aí vim parar em Goiânia, porque conheci, no caso, a mulher, né, que hoje eu sou casado, né, e que me deu um filho, a mulher que eu amo, vim parar aqui. Então, é isso. Existe um fato, por exemplo, importante, que é o planejamento em nossas vidas. E quando se planeja algo, dentro do planejamento há uma meta, em busca do teu objetivo. A disciplina está dentro do planejamento e em busca da meta também. Quando você exerce a profissão, a disciplina está no teu coração, é importante para você? Não, a disciplina, para mim, ela começa quando eu acordo, né? Então, eu não uso gravata só aqui, eu uso gravata no meu consultório. Eu atendo dessa forma, porque isso não é para ficar bonito, isso é um respeito ao meu paciente. Tá? Então, eu tenho um respeito tão grande pela minha profissão e pelo papel que eu desempenho, que é ser médico, não é ser otorrino, é ser médico primeiro, que isso está já na paramentação. Então, eu acho que a gente já começa a se preparar quando a gente acorda. E até eu aprendi lá no Exército a engraxar meus sapatos, andar sempre com a roupa passada. Isso já é a disciplina, né? A disciplina, ela começa, e a disciplina de chegar em casa, mesmo após um dia de trabalho cansado, ter que estudar, né? A disciplina de organizar a sua agenda para operar um paciente. Então, a disciplina faz parte da carreira de todas as pessoas que tiveram um sucesso, né? Isso aí, eu não estou me incluindo, mas porque não vou ser assim, com autoestima tão para dizer que eu sou absolutamente sucesso, porque eu quero conquistar ainda muita coisa, né? Mas eu não acredito sucesso persistente sem disciplina e sem retidão de caráter, muitas vezes, porque a pessoa pode subir e depois ela cai, e sem uma conduta reta e correta. O Conselho Federal de Medicina é muito preocupado com os novos médicos que vão para o mercado de trabalho. Hoje a população não confia no primeiro médico, quer buscar várias opiniões em função da credibilidade. Como é que você entende hoje que esse ensino do médico não está sendo tão conceitual como no passado? É importante que o senhor possa analisar como médico e dar uma opinião, para que as pessoas entendam que a medicina é para a vida toda e tem que estudar. Eu tenho amigos médicos que estudam a vida toda, há 30 anos. É o segredo da medicina esse, amar o que faz e ser fiel à profissão? Sim. Medicina, meu pai já disse que é um sacerdócio. É quase igual ao seu padre, né? Porque o padre, ele reza a missa e tal. Eu acho que houve um caminho desvirtuado, né? Que foi, na realidade, existe escassez de médico, uma escassez proporcional. Não existe uma escassez absoluta. Porque se você pegar, a maioria dos médicos estão nas grandes cidades. Mas se você pegar a quantidade de médicos, é uma quantidade grande. Então, o que o governo fez? Ao invés de interiorizar o médico, como ele faz, por exemplo, com o judiciário, que é pagando bom salário, dando condições ao médico de trabalhar, ele aumentou de uma forma excessiva a quantidade de faculdade de medicina, né? E, obviamente, diminuindo um pouco os conceitos para você montar uma escola de medicina, né? Então, aí, por transbordamento, ou seja, você vai formar mais gente, por transbordamento, esse médico vai acabar no interior. Não porque você deu uma condição para que esse médico trabalhe bem. Então, e ter médico em algum lugar não significa ter uma medicina de qualidade, né? E isso, eu acho que essa visão equivocada ainda persiste, né? Na realidade, o que a gente tinha que fazer é interiorizar o médico,
de uma forma correta, ou seja, o médico indo trabalhar no interior com condições, com salário adequado, de tal forma que ele fosse trabalhar, depois ele pudesse vir para a cidade, e não é o que a gente vê, né? Na realidade, as condições ainda no interior são muito precárias. Hospital que não tem nem algodão, basicamente, quase, né? O algodão não tem no hospital, e o político lá não tem respeito com o público, e o privado realmente não considera o público. O Brasil precisa de uma nova engenharia, doutor Márcio, é importante isso? Eu acho que a política de saúde ela foi muito equivocada. Vários políticos falaram que o médico é igual sal, né? É branquinho barato. Então, os contratos no interior são contratos espúrios, né? Você vai para cidades pequenas em que o prefeito contrata o médico e que o médico ele não tem nenhum vínculo real de emprego. Então, não tem, é uma política absolutamente equivocada. Tem que realmente repensar toda a política de saúde que esse país fez até hoje. Aliás, toda a política de saúde, de educação, isso vem tudo junto, né? Não é uma saúde, não é estar isolado da educação. Dificilmente você vai ver um país com uma boa educação com a saúde ruim, né? As coisas andam juntas. Doutor Márcio, o senhor é um médico e médico estuda para a vida toda. O senhor fez uma especialidade que é otorrino. Tem um nome muito longo, né? Otorrinolaringologia, é um nome longo. Quais as causas mais diárias, permanentes, na pessoa que precisa cuidar, por exemplo, de uma alergia, que é o básico no Brasil, criança e idosos? Existe uma cura para isso, doutor? Mas qual a importância disso? Então, cura não, né? Existe um controle, né? E quando a gente fala em alergia, na realidade, a gente está falando de alergia um monte de coisa, né? A gente está falando em alergia respiratória, alergia alimentar, alergia cutânea. Vamos falar na alergia respiratória, né? Que tem mais a ver com a minha especialidade. A alergia, na realidade, é uma reação de sensibilidade aumentada, né? Tem aumentado, não sabemos exatamente por quê. Então, existem vários estudos, em média, 20% da população é alérgica. Existem várias explicações para isso, né? Então, uma das explicações é isso aqui, que a gente é animal, não deixa de ser animal, né? Então, a gente não nasceu para ficar nesse ambiente asséptico aqui, esse ambiente no chão. É uma das tentativas de explicar o aumento das alergias respiratórias. Mas, de fato, elas têm aumentado, né? A poluição ambiental, também tudo isso vem junto. O dia a dia da otorrino é rinite alérgica, né? A gente tem pego muita asma também, estão tratando também. Outro fato que eu queria, só para complementar minha pergunta, sinusite, por exemplo. Eu tenho sinusite, minha ex-mulher tem sinusite, é engraçado que meu filho, ele hoje tem sinusite. É hereditário a sinusite? Quando você fala em sinusite, você está falando um termo genérico, né? Sinus é seio, itis, inflamação. Sinusite é inflamação dos seios da face, né? Por exemplo, a rinite alérgica é uma rinocinusite, mas é de causa alérgica, né? Então, sinusite depende do que nós estamos falando. Como eu falei, é um termo genérico, inflamação dos seios da face. Rinocinusite alérgica, ela tem um componente hereditário. Rinocinusite bacteriana, não, por exemplo. Você tem um resfriado, e aí aquele indivíduo que começa um resfriado com a infecção viral, e 5 a 7 dias ele não melhora, e aquela secreção clara vai se transformando numa secreção amarela esverdeada, e aí é a sinusite bacteriana, que aí a gente entra com antibiótico, né? Então, estamos falando de duas coisas diferentes, mas a população entende como a mesma coisa, né? Então, é muito comum a afirmação do paciente que chega no consultório e fala assim: doutor, eu tenho sinusite. Em geral, ela tem rinite alérgica, mas aí ela fala como se tivesse sinusite. Então, quando a gente fala em sinusite, é simplesmente a inflamação dos seios da face. Qual é a origem dela? Pode ser uma sinusite fúngica, pode ser uma sinusite bacteriana, pode ser uma rinocinusite alérgica. Então, tem várias causas. Tem um termo muito genérico, mas, em geral, a população, quando fala disso, é porque ela está se referindo à rinite alérgica. Então, aquele termo, eu tenho sinusite, geralmente é porque tem rinite alérgica. Agora, a pergunta é, o ar-condicionado faz mal para quem tem rinite alérgica? É importante ter cuidado com o ar-condicionado?
É importante ter cuidado, sim, porque, obviamente, o ar-condicionado ele foi feito para condicionar o ar, né? Então as pessoas falam, o ar-condicionado é um grande problema para mim. Não é verdade, porque o ar-condicionado ele pega a temperatura do ambiente e põe a 23 graus, né? Agora, esse ar-condicionado, como é que ele está a manutenção dele? Como é que estão os filtros, né? A limpeza do ar-condicionado, em primeiro lugar. Segundo lugar, nós vivemos num ambiente extremamente seco, né? Então, a gente chega aqui aqui nesse período de seca, de 15% de umidade relativa do ar, 10%, ou seja, uma umidade bem baixa. O ar-condicionado ele diminui ainda mais a umidade relativa do ar, né? Então, o ar-condicionado em si não é o problema. Ele condiciona o ar, ele põe naquela temperatura, mas ele diminui a umidade relativa do ar. Então, o que a gente tem que fazer nesse período de seca? Botar um umidificador. É importante os pais cuidarem do ambiente onde tem as crianças, porque a criança, além de ser algo muito importante para todos nós, é sensível e muito frágil. Qual é o conselho que o senhor dá para que os pais tenham um ambiente saudável para as crianças? Bom, existe um capítulo da pediatria que é só isso, né? Um ambiente saudável, como você evitar... Existe um capítulo da pediatria que é como evitar acidentes. Então, um ambiente realmente para a criança tem que ser todo preparado, né? Não é à toa que hoje em dia houve mudanças, apesar de não ser o que a gente gostaria, nas tomadas, né? Porque era comum ter choque, né? Quinas, cuidado, por exemplo, com fogão, não tem a ver com a minha especialidade, mas eu sou médico. Claro. Cuidado, por exemplo, com o cabo da panela, em você não colocar o cabo para fora, colocar o cabo para dentro. Então, existe uma série de cuidados. Na parte respiratória também, né? Como eu falei, hoje em dia é comum ter animais dentro de casa, então, ou você aí aumenta, porque, mas eu não sou alérgico ao cão nem ao gato, mas a alergia mais comum no Brasil é o ácaro, e no cão e no gato tem ácaro, né? Tapetes, carpetes, né? Então, assim, isso tudo torna um ambiente, principalmente para a criança que tem uma rinite alérgica, um ambiente mais complicado, que leva, né, à exacerbação de quadros respiratórios. Eu queria só esclarecer um fato que é rotineiro no Brasil. As pessoas não dormem muito, algumas vezes, seguidamente, acorda várias vezes na noite. Eu sou especialista em desvio do septo. Qual a importância desse aparelho no nariz para que a pessoa durma bem? Eu queria que o senhor pudesse esclarecer isso, se tem alguma importância, por exemplo, o meu nariz está entupido e é em função do desvio do septo, doutor? Obstrução nasal tem várias causas, né? Então, rinite alérgica causa obstrução nasal? Causa obstrução nasal. Outras tantas causas, desvio de septo é uma delas. O que é o septo nasal? O septo nasal é aquela parede, essa parede que fica no meio do nariz, separa uma fossa nasal da outra. Ela é formada de parte cartilagem ou a parte óssea, certo? É normal que todo mundo tenha algum desvio. A gente está falando em septo nasal obstrutivo, ou seja, que tem um desvio grande que cause uma obstrução de fossa nasal. Então, ter desvio de septo é comum. Ter um desvio de septo obstrutivo cirúrgico é diferente. E causas de obstrução nasal existem várias, né? Então, na realidade, isso aí precisa ser examinado por um otorrino para avaliar se tem desvio de septo, se tem algum outro defeito anatômico e aí tratar, se for uma causa de obstrução. Algumas pessoas, doutor Márcio, mas vou explorar um pouco mais, doutor Márcio, algumas pessoas dizem assim, o meu marido ronca muito, vou mandar ele no otorrino para saber o que ele tem. É importante esclarecer. Você também cuida dessa questão do ronco, doutor Márcio? Sim, a gente cuida, faz parte da especialidade, né? Existe uma especialidade hoje que é a medicina do sono, né? Que a medicina do sono, ela abrange isso, mas a otorrino entra dentro dessa aí. Principalmente fazendo a parte cirúrgica, não, diagnóstica e cirúrgica do ronco. É importante a gente diferenciar o ronco primário, ou seja, aquele indivíduo que ronca
da síndrome da apneia obstrutiva do sono, que em geral o indivíduo ronca também. Então, a apneia é o quê? Parada respiratória. Então, o indivíduo ele tem várias paradas respiratórias durante a noite, e aí eu costumo perguntar para os meus pacientes, e aí, parou de respirar? E o paciente responde, morre. Não, não morre, você está vivo. Parou de respirar, em geral, desoxigena e acorda. Mesmo sem perceber, tem microdespertares que a gente chama. Então, o indivíduo, ele além de parar de respirar e desoxigenar, e com isso liberar uma série de substâncias, como os radicais livres, que a gente sabe que são altamente nocivos para a saúde, ele para de respirar e acorda, ou superficializa o sono. Chega no final da manhã, ele já acorda cansado, sonolento. Então, o indivíduo fica o dia todo cansado, sonolento, mal-humorado, deprimido, então dá alteração de humor, sonolência, baixo rendimento no trabalho, para crianças de baixo rendimento escolar. Então, esses distúrbios do sono, esse principal, ele não leva só problema no sono, ele leva problema na vida do indivíduo. Eu já tive paciente, motorista de ambulância, que dormiu no volante, ele era bombeiro militar, dormiu no volante, ele tinha síndrome da apneia do sono, então ele dormiu e bateu com a ambulância. E aí ele foi inocentado porque ele tinha síndrome da apneia, foi comprovado, e aí tinha sonolência diurna. Depois que ele tratou, ele ficou bom. Só para encerrar com você sobre um tema importante, a gripe tira muita gente do trabalho e realmente causa problema de garganta, de nariz, uma série de fatores. Isso está ligado à imunidade das pessoas, a gripe, doutor, ou é o sistema e o ambiente? Não, a gripe, então, existe também uma confusão, né? Então, a gripe ela é causada pelo vírus da influenza. A gripe é mórbida, ou seja, ela causa consequências. Não é à toa que o governo gasta bilhões todo ano para imunizar, né? Então, as pessoas confundem muito resfriado, né, que é uma rinite viral, que é causada por outros vírus, como adenovírus, rinovírus, com a gripe. A gripe, em geral, a gripe é causada pelo vírus da influenza, tem dois tipos, A e B, aí entra o H1N1, é um vírus altamente mutante, né? E por isso que a gente não consegue imunizar toda a população. Então, o vírus que está circulando esse ano é diferente do vírus do ano passado, mas a vacina é baseada no perfil do vírus do ano passado. E aí, então, você não consegue imunizar toda a população, mas a gripe, o vírus da gripe, ele começa a circular nesse período do ano. Por isso que a vacinação acontece em maio e abril, para que chegue nesse período as pessoas já estejam imunizadas. E ela é muito mórbida, principalmente em idosos, crianças e pessoas que possuem doenças crônicas, principalmente as doenças respiratórias. Por isso que esse é o alvo da campanha de vacinação. Mas a gripe não está relacionada à imunidade, está relacionada, na realidade, a um vírus que circula esse período do ano, né, e que, obviamente, crianças, idosos que têm ainda a imunidade, nas crianças, a imunidade em desenvolvimento, nos idosos com a imunidade já, que a gente chama de imunossenescência, com problema na imunidade, são alvos da imunização. Conversamos com muito prazer com o doutor Márcio Niemeyer, ele que nasceu no Rio de Janeiro, morou em Campinas e veio parar em Goiânia, uma cidade que realmente fechou teu coração. O que você realmente pensa de Goiânia hoje? A Goiânia é a cidade que eu escolhi para viver o resto da minha vida, né? Então, é uma cidade acolhedora, é uma cidade, um povo acolhedor também, né? Um povo que gosta de festa, né? E calma, tranquila, né? E bem mais tranquila do que a minha cidade, infelizmente, que está passando por um problema de segurança complicado, né? Então, é a cidade que eu escolhi, meu filho nasceu aqui, como se diz, é goiano pé rachado, minha mulher também,
Então, é a cidade que eu escolhi para morar o resto da minha vida. Eu fico um pouco afastada do restante da família, né? Mas para isso que existe o avião. A gente pega 2 horas, a gente está lá e vê os velhos, e vê os irmãos, vê os sobrinhos e tal. Então, é isso. Perguntas rapidamente. Gratidão e ingratidão. O que representa para você? Gratidão. Está aí, difícil de falar, né? Ser grato a alguém. Gratidão, às vezes, está relacionado a alguma cobrança, né? Eu fiz por você, você tem que ser grato a mim. Eu não tenho muito essa coisa da gratidão na minha vida, não. Eu faço sem esperar a resposta. Eu entendo que a resposta vem lá de cima, né? Em algum outro momento da sua vida. Então, gratidão não é muito a palavra que eu gosto de usar muito, não, porque ela está associada a uma cobrança pelo que você fez a alguém. Na realidade, nem sempre aquela pessoa com quem você ajudou vai ser grata a você. Medos e coragens. O que você faz para seguir em frente? Medo, me apegar a Deus, né? Que é o que acredito, né? Eu acredito em Deus, então eu não acredito que nada aconteça sem a nossa escolha, né? Então, quer dizer, muita coisa na vida a gente escolhe, né? Então, eu apego a Deus, porque tem coisas que a gente não consegue controlar. Esse é o medo da vida, o medo do ser humano é o medo da morte, né? O medo de sofrimento. Isso aí todo mundo tem, né? Então, é pegar a Deus e fazer o bem hoje. Confiança, eu acho que as 2 coisas estão muito juntas, né? Se você acredita em Deus, também você é uma pessoa que tem confiança no futuro, etc. Então, e também confiança também está relacionado um pouquinho com o trabalho, com o que você faz, com o que você planta, né? Então, é isso. Família, amigos e trabalho, rapidamente. Família é a base. Amigos, como diz o meu pai, conta-se nos dedos de uma mão. Trabalho e vida não existe vida sem trabalho. O trabalho faz parte da vida. Não acredito na vida sem trabalho. Eu agradeço o teu carinho e a tua confiança. Muito obrigado. O que te motiva a olhar para frente no final do programa? Futuro. Deitar minha cabeça no travesseiro todo dia e dormir. Eu acho que é isso que a gente leva da vida, né? Ontem conversei com a paciente, falei, olha, não existe preço maior da vida do que você dormir a sua noite, né? Dormir bem. E só quem planta coisa boa, e os psicopatas, é que dormem bem, né? O psicopata, aquele cara que faz o mal a alguém, deita e não está nem aí. Mas o indivíduo consciente, ele sofre à noite com o que ele faz de ruim no dia. Então, isso aí, só fazendo coisa boa para a gente dormir bem à noite, né? Então, é isso. Doutor Márcio, rapidamente, na lente do Visão do Sucesso, qual a importância da população continuar respeitando e acreditando nos médicos, confiando nos médicos? Para encerrar o programa, deixe essa mensagem para a população. Bom, a saúde está relacionada com a vida, né? Então, a gente precisa do médico do momento que a gente nasce, né, ao momento que a gente vai embora, né? Então, é uma profissão essencial. Você pega aí, por exemplo, países mais desenvolvidos do que o nosso, para você exercer a medicina lá, nos Estados Unidos, você tem que passar por 5 estágios para você exercer a medicina lá, desde provas teóricas, provas práticas, né? Então, confiança no médico, né, é essencial. É essencial você confiar num profissional. E eu acho que para você confiar, tem que ter uma relação como qualquer outra, né? A relação é que vai ditar. O seu médico é competente, você vai começar a ver pelo ser humano que ele é. Se ele é um ser humano bom, ele tende a ser um médico bom. Se ele é um ser humano ruim, ele tem. E seres humanos bons e ruins existem em qualquer profissão. Não dá para a gente condenar uma profissão porque existe alguém que macula aquela profissão. Então, na realidade, o que a gente tem que ver é que a maioria são, com certeza, a maioria é formada de pessoas boas, né? Existe um ou outro que macula o nome de qualquer profissão, mas a gente não pode julgar a maioria pela minoria. Obrigado pelo carinho. Continue com a Visão de Sucesso e manda o que você faz. Parabéns. Muito obrigado.
dado para estar aí contigo. Conversamos com muito prazer com o Dr. Márcio Niemeyer, uma entrevista exclusiva para você, cheia de conteúdos que você possa aprender um pouco mais e colocar na prática. Deixa eu deixar um bom dia para o José Carlos e para o Clauber. Muito obrigado pelo carinho. Voltamos no próximo domingo, 9 da manhã, TV Band, TV Goiânia, canal 11.1 e canal 519. Até lá. Muito obrigado pelo carinho. Até o próximo domingo. Visão de sucesso com Eliomar Freitas. Oferecimento: Ilha Nova Imóveis, 62 30 87 50 57. E Centro Auditivo Quero Ouvir, 62 3212 0214.